Estou aqui diante deste canal. Quero trazer esta palavra aqui com vocês aqui. Mas antes quero pedir a vocês que vá embaixo do vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha pra gente aí. Eu sei que muitos estão assistindo os vídeos e poucos estão se inscrevendo. Então eu peço a vocês agora que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e vai deixando o joinha pra gente aí. Eu sei que muitos estão assistindo os vídeos e poucos estão se inscrevendo. E quando se inscreve, retira os inscritos. Eu peço que não faça isto. Eu peço que continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui. Porque todos os dias eu posto um vídeo novo aqui neste canal. E se você se inscrever no canal e ficar inscrito neste canal do YouTube, e quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. E vamos parar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui, em Mateus 2 primeiro. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adoraram. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor estrela das capitais de Judá, porque de ti sairá menor entre as capitais de Judá, porque a ti te sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando sacerdotes, os magos, inquiriam exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá, e ligeiramente pelo menor Belém disse e perguntai ligeiramente pelo menor, e quando ao achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram. Eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sob o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quero trazer esta palavra aqui com vocês. Até quando Jesus nasceu, ele foi adorado. Você tem adorado Jesus? Você tem prostrado nos pés de Jesus? Até quando Jesus nasceu, ele foi adorado. Meus queridos, eis que vieram 3 magos
três magos diante de Jesus para saber onde está aquele que é o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. Os três magos disseram assim desta forma: oh, meus queridos, estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês e dizer para vocês que Jesus é digno, Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Meus queridos, estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos, dizer para vocês, meus queridas, e como é gostoso é, como é digno é ser fiel, ser grato, ser temente diante da presença deste Deus. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridas, que este Deus é maravilhoso, Deus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridas. Estou aqui hoje para dizer para vocês como é digno, como é gostoso ser fiel, ser temente, ser grato, buscando a santidade, buscando o amor, buscando a graça deste Deus, meus queridas. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, grande, forte, poderoso, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para dizer para vocês como gostoso é, como é digno é ser fiel, ser temente, ser grato, buscando a santidade, buscando o amor, buscando a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, que esse Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, grande, forte, poderoso, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje, meus queridos e minhas queridas, para dizer para vocês que esse Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, tão grande, forte, poderoso, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja grato, seja temente, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Quando Jesus nasceu, meus queridos e minhas queridas, ele não foi batizado. Ele foi levado ao templo para ser consagrado. Para ser consagrado. Depois de adulto, meus queridos, depois de adulto, meus queridos, e Jesus se ofereceu aí ao Rio Jordão a se batizar. Meus queridos, não é lícito batizar criança, meus queridos, porque batismo não tem, batismo é para arrependimento de pecado, que criança tem de pecado, meus queridos, criança tem de pecado, meus queridos. Batismo é para arrependimento de pecado, meus queridos, criança não tem pecado. Que pecado que a criança tem, meus queridos, chorar, meus queridos, cagar, meus queridos, fazer a necessidade, meus queridos. Ei, meus queridos, a roupa, meus queridos. Oh, meus queridos, quer dizer que hoje foi você, meus queridos, Jesus é maravilhoso, Jesus é digno, grande, forte, poderoso. E quando Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado, meus queridos, João Batista estava lá, meus queridos. João Batista pegou e disse assim para Jesus: tu vem até mim para me batizar, eu que tenho que ser batizado por ti, eu que tenho que ser batizado por ti. Eu que tenho que ser batizado por ti. Tu vem até mim para me batizar, eu que tenho que ser batizado por ti. E dizer que hoje para você, meus queridos, que Jesus é maravilhoso, Jesus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos, que Deus é tão digno, tão gostoso, tão maravilhoso, tão digno, tão gostoso, tão digno, ser fiel, ser temente, ser grato, buscando a santidade, buscando o amor, buscando a graça deste Deus, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos, esse Deus é tão digno, Deus é tão gostoso, tão delicioso, tão digno, ser fiel, ser temente, ser grato, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus, meus queridos. Seja fiel, seja grato, seja temente, meus queridos. Sim, meus queridos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, Deus é tão gostoso, tão delicioso, ser fiel, também de ser grato, buscando a santidade, buscando o amor, buscando a graça deste Deus, meus queridos.
Estou aqui hoje, meus queridos, meus queridos. Vocês, meus queridos, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão digno, grande, forte, poderoso, meus queridos, meus queridos. Estou aqui hoje para dizer para vocês, meus queridos, meus queridos. Deus é tão digno, grande, forte, poderoso, meus queridos, meus queridos. E quando Jesus foi batizado, quando Jesus acabou de ser batizado, meus queridos, que veio uma pompa, Senhor, do Espírito Santo, pousou no seu ombro e veio uma voz, disse assim: este é meu filho amado, quem eu tenho crido, meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos, este é meu filho amado, quem eu tenho crido. Escrevi a voz e falou desta forma, meus queridos, meus queridos. É dizer aqui hoje para você, meus queridos, meus queridos, Deus é tão digno, grande, forte, poderoso, meus queridos, meus queridos, meus queridos. Estou aqui hoje dizer para vocês, meus queridos, Deus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos, meus queridos. Deus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos. Estou aqui hoje por vocês, meus queridos. Deus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos. Sim, meus queridos. Oh, meus queridos, depois que Jesus foi batizado, meus queridos, eles que operou tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas, meus queridos. O maior milagre que Jesus operou, meus queridos, foi Lázaro, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Eles que vieram chamar Jesus, ah, Senhor, quem tu amas, Lázaro, quem tu amas, está doente, está enfermo. E Jesus pegou e disse assim para ele: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado sobre ela. E Jesus, sabendo desta notícia, ainda ficou 2 dias naquele lugar, Ficou 2 dias naquele lugar. Depois dos 2 dias, meus queridos, Jesus pegou e disse assim: vamos para a Judeia, que eu vou ressuscitá-lo. Lázaro está dormindo e vou despertá-lo do seu sono. E os discípulos pegou e disse assim para Jesus: Rabi, esse que está dormindo, está salvo. Jesus pegou e disse assim assim: não está dormindo, não, está morto, e vou ressuscitá-lo. Vamos para lá. E os discípulos pegaram e foram com Jesus. Chegando lá, Maria Madalena e Marta vieram ao encontro de Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele concederá. Então eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele concederá. Jesus pegou e disse assim: Maria, Ele há de ressuscitar. E Maria pegou e disse assim para Jesus assim: Senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então Jesus pegou e disse assim para ele: eu sou a ressurreição, a vida. Em que ele nunca morrerá. Os queridos, quer dizer que nunca morrerá. Não é esta morte que a gente enfrenta. Ela do final da nossa velhice. Não é esta morte, não, meus queridos. É a morte espiritual. É o lago de fogo, e enxofre, meus queridos. Lago de fogo e fogo, meus queridos. É o lago de fogo e enxofre, fogo, meus queridos. Quer dizer que hoje, para você, meus queridos, que Jesus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos. Que hoje é para você, meus queridos. Jesus é digno, grande, forte, poderoso, meus queridos. Que hoje, meus queridos, digo para vocês, meus queridos. Jesus é digno, grande, forte, fogo. Jesus pegou e levantou para Maria, de onde o colocares. Maria pegou e levou Jesus lá. E Jesus pegou e disse assim: retire-se a pedra. E Jesus pegaram Maria, chegaram até Jesus. E disse assim: Senhor, já cheira mal, e já tem 4 dias. E Jesus pegou e disse assim para Maria: eu não falei se tu vês, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Retire-se a pedra. E pegaram e retiraram-se a pedra.
queda. E Jesus chegando diante do sepulcro, orou assim, dessa forma, assim, meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos. Jesus orou assim, meus queridos, meus queridos. Eu visto isto, Pai, para quem de trás, meu propósito que vim aqui nessa terra, meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos. Jesus chegou diante do sepulcro, ele chorou no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos, meus queridos. Jesus só disse uma palavra: Lázaro, sai para fora. E Lázaro pegou e saiu para fora. E todos ficaram maravilhados, meus queridos, meus queridos. Estou aqui hoje, meus queridos, deste canal, meus queridos, meus queridos. Digo para vocês, meus queridos, meus queridos. Deus se diga grande, forte, poderoso, meus queridos, meus queridos. E são somente essas palavras. Precisando de vocês, agora eu vou embaixo do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e continue inscrito neste canal, trazer mais vídeos como esse daqui, porque todos os dias eu posto vídeo novo aqui neste canal do YouTube. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. Até mais e tchau, tchau, e até mais e tchau, tchau.